Olá, alunos e alunas que me acompanham pelas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp. Esta aula é especial para você. Nós estamos fazendo um mini curso especificamente para os meus seguidores. Então nós estamos falando, o nosso primeiro grande bloco desse mini curso envolve a administração pública brasileira, tá? Na aula de número 1, nós falamos sobre a administração pública direta. Se você não assistiu essa aula, busque aqui no meu canal, no YouTube. Nós estamos criando uma playlist específica para este minicurso. A aula de número 2, ela já se tratou do surgimento dessa administração indireta, diferenciando o processo de descentralização do processo de desconcentração. A aula de número 3 já é a administração indireta na sua parte de número 2. O que é isso? Nós precisamos conhecer a fundo como é que funciona essa administração pública indireta. Então, o primeiro detalhe que a gente tem que entender é que essa administração pública indireta, ela possui algumas características marcantes e que você precisará saber de cor salteado. Dentre essas características marcantes, nós precisamos entender que essa administração, ela surge com o objetivo de que ela se configura como uma administração pública auxiliar. Só que quando eu uso essa expressão, isso pode trazer algumas falsas ideias. Por exemplo, que ela não tem nenhum tipo de autonomia. Esse é o primeiro grande erro. A administração pública indireta, ela é dotada de autonomias, não tenha dúvida disso. Existem autonomias. Só que essas autonomias, a primeira que vai ser perguntada é se existe autonomia política. Nunca. Porque essa característica, ela é exclusiva dos entes federativos. Existe autonomia, o P até existe, só que o P é de uma autonomia patrimonial. Existe uma autonomia patrimonial, importante. Existe uma autonomia de um A, esse A é de uma autonomia administrativa. E existe uma autonomia financeira. Isso é importante. A partir desta constatação, nós já sabemos que nessas características, nós temos um ponto 1, que é o surgimento. Qual foi o processo que levou ao surgimento dessa administração pública? O processo é um processo de descentralização. Essa descentralização é uma descentralização administrativa. E essa descentralização administrativa, ela tem a ver com qual processo? Tem a ver com o processo atinente à execução de tarefas. Então, a expressão administrativa se atrela à ideia de execução de tarefas, a execução de atividades. Beleza, o primeiro ponto. Ora, se nós estamos falando especificamente de um CE, e aí você sabe do que eu estou falando, porque você assistiu a aula de número 2, certamente, se não assistiu, tem que assistir essa aula, você vai entender que eu tenho uma criação de entidades. Se eu tenho uma criação de entidades, isso faz com que surja o ponto de número 2. Qual é o ponto de número 2? Você entender que nós temos na administração pública indireta entidades. Só que essas entidades, elas não são entidades políticas, justamente porque elas não possuem essa autonomia política. Então, essas entidades, elas são entidades, atenção, consideradas como entidades administrativas.
são entidades administrativas. Então, isso leva a essas autonomias aqui citadas. Então, automaticamente, se elas são entidades, você já sabe que elas são enquadradas na condição de pessoas jurídicas. E se são pessoas jurídicas, a linha que você precisa raciocinar é, poxa, são pessoas jurídicas. Então, se são pessoas jurídicas, automaticamente a linha de raciocínio é que elas possuem personalidade jurídica. Se elas possuem, eu vou apagar essa parte aqui para que fique mais claro para você, que envolve o seguinte: se elas são pessoas jurídicas, elas são dotadas de personalidade jurídica. Se são dotadas de personalidade jurídica, a sua linha de raciocínio deve ser: Alan, eu preciso saber mais alguma coisa? Precisa. Porque quando a gente afirma que elas são dotadas de personalidade jurídica, você vai precisar saber se esta personalidade, se ela é de direito público ou se ela é de direito privado. Isso é extremamente importante. E como é que você chega a esta conclusão? Muito simples. Você vai chegar a esta conclusão a partir da seguinte análise: o tipo de personalidade jurídica, ele é evidenciado pelo modo de criação. É isso que vai lhe dar a chave do sucesso. É aí então que nós temos a linha de que elas podem ser, atenção, criadas por lei. E quando isso acontece, a personalidade jurídica, ela será de direito público. Será de direito público. Quando elas forem autorizadas por lei, aí eu tenho que ter uma providência adicional. Automaticamente, qual é essa providência adicional? Elas são criadas por registro. Elas são criadas por registro. Então, automaticamente aqui, a gente tem uma personalidade jurídica diferenciada. A personalidade jurídica é uma personalidade jurídica de direito, atenção, privado. Basta você lembrar de direito público, ó, criada por lei. Basta você usar a expressão. Veja que privado não tem C e não tem L. Mas o privado tem o A que o público não tem, de autorizadas por lei. Mas elas precisam do registro. Veja que a criação efetivamente só se dá com registro. Então, PR, precisa de registro. Não tem como você esquecer. Quando eu digo isso, automaticamente isso vai trazer reflexos no tipo de personalidade jurídica em relação a cada uma das entidades. E antes de fazer isso, eu chamo a atenção para o seguinte: se você gosta de receber dicas cada vez mais acentuadas, eu queria lhe trazer alguns pontos importantes. Primeiro, se você está gostando desse vídeo, exatamente agora dê um like nesse vídeo. O que é isso? Um legal, uma curtida, dizendo que você aprova esse trabalho. Se você gostou muito, compartilhe este vídeo com seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, para que esse trabalho ele possa crescer ainda mais, lhe permitindo ainda mais aulas deste mini curso de Direito Administrativo. Faremos também de Constitucional posteriormente. Importantíssimo ainda, você que quer estar mais próximo a mim, recebendo dicas, questões gratuitas pelo WhatsApp. Você vai mandar uma mensagem para mim no 71984911908, indicando o seu nome,
o seu município e o concurso que você almeja fazer. Não esqueça de botar o número na agenda do seu celular. Quando você me manda este número e me manda uma mensagem, eu vou lhe acrescentar, eu vou lhe colocar na lista de transmissão adequada para que você receba questões, tá certo? Questões diárias com as respectivas respostas e automaticamente a gente possa interagir e fazer um treinamento adequado. Se você ainda está pensando em fazer cursos presenciais, você deve ir no acerteconcursos.com, www.acerteconcursos.com. Nós ficamos em Salvador, na unidade Iguatemi, em frente ao Shopping da Bahia. Se você deseja cursos online, profalanvinicius.com, aliás, tem uma ferramenta única que você deve observar. É o projeto Aluno VIP, onde você, sendo assinante do meu site, você tem acesso a todo o meu acervo digital. Ou seja, além desse mini curso belíssimo, você tem também aulas ainda mais aprofundadas, com todo o curso de teoria do direito administrativo, do direito constitucional, de legislações específicas, bem como o trabalho de outros grandes colegas, de português, de raciocínio lógico, de informática e de outras disciplinas fundamentais da sua aprovação. Para que a gente possa fechar mais uma aula deste mini curso, o que é que você precisa entender aqui? Que a gente precisa subdividir a administração pública indireta da seguinte forma. Nós vamos subdividir primeiro em vermelho as autarquias e as chamadas fundações autárquicas, também chamadas de fundações públicas de direito público. Por quê? Porque essas duas, elas são criadas por lei. São criadas por lei. Já quando nós pensamos nas fundações públicas, só que de direito privado, quando nós pensamos nas empresas públicas e quando nós pensamos nas sociedades de economia mista, a linha de raciocínio é que estas aqui mencionadas, elas já não são criadas por lei. Elas já são, ó, atenção, autorizadas por lei. Se elas são autorizadas por lei, automaticamente precisam do registro e a personalidade jurídica é de direito privado, tá certo? Já autarquias e fundações autárquicas são criadas por lei, não precisam de providência adicional, que seria o registro, e automaticamente a personalidade jurídica ela é de direito público. Beleza, galera? Com isso nós concluímos toda essa etapa envolvendo a administração pública indireta. Beleza, galera? É isso aí. Vamos nessa. Estamos juntos nessa caminhada. Não esqueça de adicionar o WhatsApp, não esqueça de dar o like, não esqueça de compartilhar esse vídeo, porque juntos formaremos um grande time rumo à sua aprovação. Vamos lá fechar com o nosso grito de guerra. Estamos juntos! Rumo, rumo, rumo à sua aprovação! Valeu, galera! Estamos juntos! Valeu! Grande abraço!